Tendências pedagógicas na prática escolar. Hoje, iremos discutir as concepções pedagógicas propriamente ditas. Vamos abordar as diversas tendências teóricas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos na circunstância histórica humana. Também iremos trazer a articulação entre a filosofia e a educação, para compreender quando o nível da concepção filosófica da educação se sedimenta em uma pedagogia. Onde a perspectiva redentora se transforma nas pedagogias liberais e as perspectivas transformadoras se transformam nas pedagogias progressistas. Isso é importante discutir para que os professores e nós, futuros professores, podemos nos situar teoricamente em nossas opções, podendo futuramente escolher quais dessas opções a gente se adequa particularmente e podemos autodefinir. Trazemos aqui as posições que cada tendência adota. Nós temos, dentro da pedagogia liberal, temos a pedagogia liberal tradicional, a renovada progressista, renovada não diretiva e a tecnicista. Temos também a pedagogia progressista, onde dentro dela temos a libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. A classificação e sua descrição poderão funcionar como um instrumento de análise para o professor avaliar sua própria prática em sala de aula. As tendências, tanto elas quanto as manifestações, elas não são exclusivas. Ela é uma limitação principal de qualquer tendência de classificação. Em alguns casos até as tendências se complementam, porém tem outros casos que elas vão divergir. Pedagogia liberal. O termo liberal não tem sentido de avançado, democrático, aberto, como costuma ser usado no dia a dia, na vida, né? Geralmente a gente ouve, pessoas têm que ser mais liberais, os pais devem ser mais liberais, a gente ouve bastante. Nesse sentido, mostra que devemos dar mais liberdade, mas não é o que mostra aqui na pedagogia liberal. É bem o contrário. Ele não tem a ver com o aberto, com o democrático, mas sim com a investigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes. Tá? Ela sustenta que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais de acordo com as suas aptidões, com o que ele vai conseguir, sem interferência da sua opinião, né? Bom, para aprender a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Também ele estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada e dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. O que ocorre aí? A doutrina liberal ela apareceu como uma justificação do sistema capitalista, que ao defender a predominância e liberdade dos interesses individuais da sociedade, ela é uma manifestação própria desse tipo de sociedade. Ela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho dos papéis sociais. Os indivíduos eles precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas da sociedade de classes, através do seu desenvolvimento da cultura individual. Agora nós iremos falar um pouco sobre cada tendência. Tendência liberal tradicional, uma das características dela é que ela se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, tá? Que é onde o aluno ele tem que aprender através do seu próprio esforço. Nela predomina a autoridade do professor na sala de aula, ele que exige dos alunos a receptividade, e os alunos são proibidos de
de qualquer comunicação no decorrer da aula, onde também os conhecimentos que são passados, eles são passados como verdades absolutas, tá? O que foi dito ali pelo professor é aquela verdade e não tem discussão. O aluno não pode discutir quanto a isso, não é permitido que ele reflita sobre o assunto e discuta. Qual que é o papel da escola nessa tendência? A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade, tá? Que é, como eu falei, onde o aluno ele é educado para atingir pelo seu próprio esforço, tá? Ele vai procurar sua realização como pessoa a partir do seu próprio esforço. Não existe a relação professor-aluno, não tem essa relação, é o professor e o aluno é só um mero espectador ali. Os conteúdos de ensino. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e passados ao aluno como verdades. São aqueles conhecimentos que vêm vindo de várias gerações atrás, que são as verdades ditas, né? Tá? Que o compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais ficam na sociedade. O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. Porém, tem um detalhe: aqueles que são menos capazes, eles devem lutar para superar aqueles que têm maior capacidade. Tá? Tem que superar suas dificuldades para conseguir conquistar seu lugar junto dos mais capazes. Se eles não conseguirem, devem procurar um ensino mais profissionalizante. Quanto aos métodos, eles baseiam-se na exposição verbal da matéria e demonstração. Tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor. É aquela velha aula tradicional, né? O professor fala, faz suas demonstrações ali, o aluno não discute, não traz suas ideias, suas discussões. Tudo o professor que fala. Que as matérias elas visam preparar o aluno para a vida. São denominadas pela sociedade e ordenadas pela legislação. Os conteúdos eles são separados da experiência de cada aluno, separados das realidades sociais, valendo apenas pelo valor intelectual, que é a principal razão que a pedagogia tradicional é criticada como intelectualista, às vezes apenas como uma enciclopédia. O relacionamento professor-aluno predomina a autoridade do professor, que exige a atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. Bom, isso já foi dito, né? Como comentei anteriormente. A verdade deve ser absorvida e, em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. Tá? Os pressupostos de aprendizagem. A ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de uma outra. A de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas menos desenvolvida. A aprendizagem, né, ela é receptiva e mecânica. Tá? O que acontece? Então, o professor, ele passa aquele conteúdo, ele fala, ele mostra, e o aluno, como que ele vai aprender aquilo? Ele não vai aprender, né? De certa forma, ele vai reproduzir. Tá? Ele vai ficar fazendo exercício de fixação, ele vai repetir, até que aquilo fique emmaçado. Tá? E também a recapitulação da matéria, a transferência dessa aprendizagem, ela depende muito do treino, vai do treino de cada aluno. Os trabalhos enviados para casa, fazer exercício em casa, e a avaliação, como que o professor chega à conclusão de que o aluno aprendeu aquilo, de forma que ele vai
reproduzir o mais semelhante possível daquilo que foi dito para o aluno, tá? Em forma de atividades de exercício para casa, onde o aluno traz o exercício pronto, e nas próprias avaliações, né? As provas, as provas onde o aluno vai reproduzir aquilo que o professor está falando em sala de aula. Bom, o que ocorre nisso? Ocorre que o esforço ele é negativo, né? Acontecem punições, notas baixas, apelos aos pais, né? E as manifestações na prática escolar, a pedagogia liberal tradicional ela é viva e atuante em nossas escolas. Então, isso incluem-se as escolas religiosas ou leigas que adotam uma orientação clássico-humanista ou uma orientação humano-científica, tá? Sendo ainda essa que se aproxima mais do modelo de escola predominante em nossa história educacional.